Essa é a famosa Angela Davis. Nasceu em Alabama em 27 de janeiro de 1944. Na época de seu nascimento, a cidade sofria com a política da segregação racial. Angela desde cedo vivenciou racismo, vendo várias ações brutais contra os negros, sendo que naquela época a segregação não permitia que os negros tivessem conhecimento sobre seus direitos. Sendo assim, os negros não poderiam se misturar com os brancos nos espaços públicos. Angela vivenciou nessa época vários sofrimentos contra os negros, como o linchamento dos negros, incêndios e explosões criminosas nas casas e igrejas que os negros frequentavam. Na sua adolescência, Angela Davis reuniu um grupo de estudos para falar sobre questões raciais. O seu grupo foi descoberto e perseguido e foi proibido pela polícia. Com 19 anos, Angela Davis conclui seu estudo e vai para uma cidadezinha nos Estados Unidos chamada Massachusetts para estudar na Universidade de Brandeis. Nessa universidade, Angela foi aluna de Herbert, um filósofo alemão da escola Frankfurt, refugiado nos Estados Unidos desde 1930 devido à sua origem judaica. Na universidade ele era muito admirado, até porque também fazia parte dos protestos estudantis. Em 1963, o ano que Angela mudou-se para Massachusetts, houve um atentado à bomba nas igrejas em que os negros frequentavam. 4 adolescentes negras morreram nesse atentado, motivado pelo racismo, sendo que as 4 eram conhecidas por Angela. Esse fato marcou sua vida e fez-a perceber que era importante lutar pela questão racial do seu país. A partir daí, Angela começou a luta social, tendo afiliado-se à SNCC, organização antirracista, fundada pelo ativista negro Stokely. A SNCC tinha como princípio a resistência pacífica, também defendido pelo ativista e filósofo Martin Luther King. Com o tempo, ela deixou de existir. Tanto Stokely, Michael e Angela Davis aderiram por uma luta mais radical, filiando-se ao Partido das Panteras Negras, mas com o passar do tempo ficou conhecido como Movimento dos Panteras Negras. Nos Panteras Negras, a luta antirracista era muito mais combativa, ou seja, utilizava até armamento para combater o racismo. Mas Angela fazia parte de uma frente pacífica do movimento. Nessa época, Angela também se afiliou ao Partido Comunista dos Estados Unidos. Em 1969, por suas ligações ao Partido Comunista e o Pantera Negra, Angela foi demitida da Universidade de Califórnia, onde lecionava filosofia. Em 1970, o cerco contra ela se tornou cada vez mais pesado. Lutando contra a prisão injusta de negros nos Estados Unidos, Angela foi vítima de um mal-entendido no qual levou ela para a lista dos mais criminosos e procurados do FBI, acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Em agosto de 1970, Angela estava como representante das Panteras Negras, acompanhando o julgamento de 3 militantes do movimento que estavam presos, os chamados Irmão Soledade. O irmão de um dos rapazes que estavam presos invadiu junto com seus comparsas o tribunal e sequestrou o juiz, o promotor e alguns dos jurados em uma van. No estacionamento, esse rapaz, chamado Jonathan, gritou e falou que só trocaria os reféns se libertasse os irmãos Soledade. E o resultado desse episódio foi trágico. Como não houve troca, a polícia perseguiu o sequestrador e houve até tiroteio, na qual Jonathan mata o juiz. O promotor leva um tiro da polícia, no qual fica paraplégico, e todos os sequestradores foram mortos pelos policiais. Segundo investigações policiais, a arma utilizada por Jonathan era registrada no nome de Angela Davis. Em 18 de agosto de 1970, Angela ficou na lista dos criminosos mais procurados do FBI. Ela permaneceu foragida até outubro de 1970, quando foi presa em Nova York. Seu julgamento durou 18 meses intensos para o movimento negro e para a sociedade em geral, que passava a discutir a prisão injusta de pessoas negras. Houve uma grande campanha para a libertação de Angela, chamando a atenção dos ativistas, artistas e intelectuais. O compositor John Lennon e a compositora Yoko Ono compuseram uma música em sua homenagem, chamada Angela. Até a banda britânica Rolling Stones compôs uma música para Angela, chamada Sweet Black Angel, pedindo a libertação dela. Com 18 meses de cárcere, Angela foi então
para o seu julgamento, na qual foi comprovada sua inocência pelo tribunal e houve então sua libertação. Depois de sua libertação, Ângela tornou-se uma destacada professora de História e Filosofia em várias universidades prestigiadas dos Estados Unidos. Escreveu e publicou vários livros, militou pela Guerra do Vietnã, contra o racismo e pela igualdade de gênero. Em 1980 a 1984, Ângela se candidatou-se a vice-presidente dos Estados Unidos, e claro, pelo Partido Comunista, na chapa do candidato à presidência Gus Hall. A ativista milita pelo fim das penas nos presídios, pois os presídios dos Estados Unidos tornaram um imenso cárcere para pessoas negras e latinas. Suas principais ideias: abolição aos presídios, a resistência, a intersecção de classe, raça e gênero, e ligação entre o racismo e violência sexual. E para finalizar a história magnífica dessa mulher, irei falar aqui sobre alguns livros que ela escreveu. O primeiro, Mulher, Raça e Classe, na qual a filósofa expõe suas maiores ideias. Segundo, Mulher, Cultura e Política, na qual ela fala um balanço geral sobre a luta e sobre a situação do feminismo negro no mundo. Terceiro, A Liberdade é uma luta constante. Trata-se de um apanhado geral e várias ideias da autora, na qual foi organizado pelo militante Frank Barat. O quarto, Estarão as Prisões Obsoletas. Dedica a desenvolver uma tese contra o encarceramento, uma visão do sistema carcerário e de como as prisões se tornaram um espaço para prender as minorias. E claro, gente, sua autobiografia, que conta um pouco da sua história de vida, das suas lutas. E, gente, sério, foi um prazer imenso falar sobre essa mulher. Espero que vocês tenham gostado, que vai ter muito mais vídeos sobre isso. E foi um prazer imenso falar sobre Angela Davis.